Muito boa noite. Caso você esteja vendo depois gravada essa live, bom dia, boa tarde, que seja o horário que for. Eu sou o André e você está na primeira live do Guia do Terror aqui no Instagram. Trata-se da gravação de um episódio do podcast. Eu estou até inclusive aqui com o meu microfonezinho do computador aqui, com o meu Audacity ligado para gravar o áudio dessa conversa. E o tema de hoje é filmes grátis no YouTube e também falar sobre os canais da família Filme Plus, que é um dos canais que eu uso muito, que eu inclusive posto bastante coisa sobre os filmes que estão nesse canal, nesses canais na verdade, né? Lá no blog do Guia do Terror. Se você não conhece, fica o convite para você ir lá conhecer o Guia do Terror e explorar lá, porque tem mais de 1.500 títulos já transcritos lá com fichas, sinopses e dicas para quem quer assistir e onde assistir, né? E hoje trata-se de uma gravação de um episódio, a primeira vez que eu faço isso ao vivo, então tem a pauta aqui, mas eu vou abrir espaço caso alguém queira fazer perguntas. E caso alguém veja depois e queira questionar, sugerir alguma coisa, também fica à vontade para mandar mensagem, comentar. Esse vídeo aqui vai estar disponível, além aqui do próprio Instagram, também no YouTube do Guia do Terror. Então você vai poder ver depois, deixa comentários lá e sugere pautas aqui pra gente no Guia do Terror, tá? Eu vou passar aqui, convidar algumas pessoas, eu vou divulgar um pouco a live e a gente continua conversando daqui a pouquinho. Enquanto isso, fica aqui porque a gente vai falar bastante sobre filmes de terror no YouTube, né? Que é uma coisa que está bastante em alta hoje, né? A gente vê muito filme de terror disponível, só que será que esses filmes eles estão sendo colocados lá de uma forma legalizada, né? E não, por favor, não é questão de ser puritano, sabe? Porque não pode fazer pirataria. Eu acho que o buraco é mais embaixo um pouco do que simplesmente falar, né, de defender a produtora, tal. Eu tenho bastante referência sobre isso porque eu trabalhei na indústria durante bastante tempo, né? E um dos motivos pelos quais o meu trabalho foi extinto é justamente porque a pirataria na época era o torrent e os DVDs piratas que ficavam na rua, eles consumiram o mercado do DVD. E eu trabalhava numa empresa que fazia DVD, então acabou, né, perdi o emprego, óbvio, né? As coisas começam dessa forma, a gente não presta muita atenção o quanto que o mercado ilegal, digamos assim, né, pirata, influencia até que você vira vítima dele, né? É muito legal você comprar o DVD e tal, assistir o filme baixado do torrent. Eu acho que funciona se você não tem acesso, né? Não está disponível para você aqui. Mas hoje está muito mais democrático na questão do YouTube. Óbvio que no YouTube você não vai encontrar os grandes lançamentos de cinema, os grandes lançamentos de streaming lá de fora simultaneamente. Então se você estiver ansioso, ansiosa para poder assistir, é óbvio que você vai dar o seu jeito de fazer, e sem julgamentos, você faça o que você quiser. Porém, a gente agora tem muito acesso a coisas que não estão só agora. Então, se você não viu um filme ainda, né, ele vai ser novo para você. Por mais que você tenha conhecimento da existência dele, você nunca assistiu, né? Hoje mesmo eu soltei a crítica de um filme chamado Ecos do Além, que é um filme de 99, né? Então, muita gente nem nascido era em 99. Então, a gente tem filmes que são dessas épocas mais anteriores e estão chegando agora de graça no YouTube para assistir. Então é confiável, é gratuito e é legalizado. Então olha só que legal. Falando oi aqui pro pessoal que está entrando na live. Oi pro Roger. Tudo bem, Roger? Camarada que ajuda a divulgar bastante coisas de terror também. Faz parceria aqui com o Guia de Terror também nos canais dele, do Papo Aleatório, né? Faz bastante rios, né? Bastante divulgação, é legal.
A gente está falando sobre filmes grátis no YouTube e falando sobre os canais Filme Plus, que a primeira parte da nossa conversa vai ser sobre o YouTube e os filmes gratuitos que tem lá. E aí você tem uma distinção grande entre o que é de graça e é legalizado, e o que é de graça e o que é ilegal. E como você faz para saber o que é o que, né? Hoje nós temos dois grandes canais de filmes gratuitos legalizados no YouTube, que é a família da Netmovies e a família da Filme Plus. E derivados, porque os dois têm derivados. Então, Netmovies, para quem não conhece, é um negócio, é uma plataforma muito mais velha do que a internet. Na época do DVD, eles faziam DVD via motoboy. Você alugava na plataforma, eles entregavam na sua casa no envelopinho e tal. E migraram logo no começo para o streaming, assim como o Filme Plus, né? Então a gente tem aí dois grandes veículos que você juntando o tanto de pessoas que estão inscritas nos dois canais, você tem aí milhões de pessoas acessando os filmes de graça e legalizados. Agora, a parte da pirataria vai continuar existindo. Infelizmente você vai achar lá filmes assim. E como que você sabe que eles são piratas? Como que você define isso? Tem algumas pistas, e eu vou dar algumas dicas sobre isso também daqui a pouquinho. Como que você vai identificar que eles não são. É isso aí, Roger. Vamos fazer uma live para divulgar um trailer, sim. Vamos fazer. Por que não? A gente pode... Acho que a gente está num espaço agora online que é bem democrático e a gente consegue explorar bastante, né? E o pessoal gosta de coisa inédita. Acho que uma das partes bacanas da gente ter isso é colocar de graça essas coisas também, né? Divulgar trailers antes para poder fazer um barulho, né? Falando sobre... Olá, John, né? Hector John. A gente conversou via mensagem esses dias, né? Bem-vindo. Falando sobre filmes de graça no YouTube, a diferença do que é pirata e do que é legalizado, e depois falar um pouquinho sobre os canais Filme Plus, que tem uma plataforma enorme, que tem milhões somando todos os canais, temos muitos seguidores lá. E o negócio quando você pega você entra no YouTube, você vê lá o filme aparecendo para você como sugestão. Aquele filme é legalizado ou não é? Como que você sabe? Né? Muitas vezes você não tem como descobrir de primeira se o filme é de graça, pagou os direitos para estar lá ou não. Uma das coisas que acontece é você se inscrever no canal hoje, porque você viu aquele filme que você queria ver lá, e no dia seguinte o canal não está mais lá. O canal evaporou. Por que ele evaporou? Muito provavelmente porque teve um strike, né? O YouTube faz os strikes, que a gente chama. Strikes é quando o YouTube vai e dá um aviso e te tira do ar, porque você está indo contra os direitos autorais. Então isso acontece, né? E quando você é dono dos direitos, ele te dá o strike e você justifica. E aí você continua no ar, né? Então é muito fácil você encontrar hoje filmes e fica difícil de você identificar o que é o que, né? Você está pensando em fazer um curta de terror, e então esse curta, se você for divulgar ele no seu próprio canal, se você criar um canal de YouTube para você vai poder divulgar nele, e se alguém pegar o seu curta contra a sua vontade ou sem que você saiba e divulgar lá, você vai ter que batalhar, apresentar documentação e reclamar. E nem sempre isso é automático, gente. Às vezes a questão da pirataria, ela chega de um jeito em que você não tem ninguém que reclama. Você tá lá, põe um filme, só que o dono daqueles direitos já reclamou antes, ou já deixou trailer, por exemplo, já deixou contrato lá online na plataforma do YouTube. Então ele já identifica por cenas do próprio filme que aquele filme não pertence àquele canal, queria uma exclusividade para aquele filme. Agora, tem vezes que você tem que denunciar, e acontece bastante também. Inclusive eu já fiz esse trabalho de pescar canais que são ilegais e entregar para o pessoal como parte do meu trabalho, né? Então é um negócio que é bem interessante de você entender como funciona. E outras coisas que você vai identificar são, por exemplo, legendas. O filme tem legenda. Como que é essa legenda? Qual a qualidade da legenda? É dublado? Qual a qualidade do som dessa dublagem?
Muitas vezes, quando você pega um filme que não é legalizado, ele é ripado de algum canal, ou de um DVD, ou de um canal do próprio streaming. Você tem várias ferramentas hoje que você consegue copiar a tela, gravar a tela. Então você consegue extrair de uma plataforma, algumas têm proteção, outras não, ou torrent mesmo, e você acaba tendo que sincronizar você mesmo a dublagem lá no áudio. Então isso dificulta a qualidade ser boa. Então quando você pega um filme que tem um som meio da caixa assim, né, meio fechado, você já sabe que talvez seja um filme que não é original, digamos assim. A própria qualidade da imagem, né, muitas vezes você pega uma imagem distorcida ou invertida. Vocês já viram isso? Fala pra mim se você já viu, escreve aqui se você já viu filme no YouTube com a imagem invertida. Você olha assim, o texto tá ao contrário. Sugar tá ao contrário, por exemplo, na propaganda assim. Então você imagina isso, né? A pessoa inverte a tela porque o YouTube vai pegar o print desse jeito. E se você inverte, fica mais difícil dele identificar. Hoje a tecnologia está melhor, então ele já identifica mais rostos, por exemplo. Mas você tinha essa jogada, ou colocar uma tela em volta. Por exemplo, você pegar um filme que é tela full screen, né? E você dividir a tela ao redor, criar uma borda e colocar o filme no centro, porque aí o YouTube não identifica o filme como um filme. Ele pega como se fosse uma arte, alguma coisa assim. Então o pessoal vai tentando driblar, né? E os títulos do filme errado. Então a pessoa vai escrever lá, escreve o filme com o nome errado, ou mantém o título original do filme, não põe o título em português. Então hoje em dia existe muitas formas, muitas possibilidades de você identificar quando você está vendo um filme legal e ilegal. E novamente, para quem veio depois, explicando por que é legal falar sobre ilegal, a gente não percebe o impacto disso, né, às vezes. A gente está fazendo o nosso trabalho e quer se divertir depois e não tem dinheiro, pega um filme de graça. Não estou julgando, porque realmente a cultura deveria ser mais acessível para as pessoas, né? E aí você vê o filme lá que você quer assistir de graça e você quer assistir, você assiste, né? Só que isso pode impactar quem faz dublagem, quem faz legendagem, quem trabalha com design gráfico, quem trabalha com edição, quem trabalha na distribuição do filme. E distribuição de filme não é um cara sentado só pondo o HD. Ele tem todo um processo de contrato. A parte de pagamento de impostos tem que pagar, não sei se vocês não sabem, mas cada filme que você lança no Brasil, cada série tem que pagar uma taxa. Então você tem que, para você registrar o conteúdo no seu nome. Então tudo isso gera um movimento econômico que nem sempre a gente está a par, né? E eu, novamente, né, trabalhei durante muitos anos em revista, em editora que fazia DVD para banca de jornal, e acabei perdendo o meu emprego em parte por causa dessa pirataria excessiva. Vou tomar um golinho de água. E agora, a gente falou sobre a importância de falar sobre isso, né? Hoje está muito mais fácil porque você, inclusive quando você vai comprar filmes no exterior, antigamente você não tinha contrato para isso, né? Você não tinha como você fazer um contrato com a produtora para você englobar no direito que você está comprando o streaming. Hoje não, hoje já vem tudo muito bem explicado. Você pode comprar o filme, ou a série, ou o desenho animado, e lançar o filme dentro de uma plataforma paga. Por exemplo, quando você aluga um filme online. Então você vai lá no Claro TV, aluga um filme, vai no Prime Video, aluga um filme, ou no iTunes, né, no Apple TV. Você tem opções hoje para alugar filme. Tanto para assinatura, como Prime Video, Netflix, Look, que é uma plataforma muito legal também, que eu vou falar em outro episódio, né, outro momento, eu vou trazer essa plataforma, que é uma plataforma bem legal, com bastante filme legal, por assinatura. Então, canais por assinatura em geral, você compra o filme e você pode distribuir lá, e você pode colocar na televisão, inclusive, no SBT, na Record, na Globo, enfim, onde quiser. E você também pode colocar no YouTube de graça. Então tudo isso fica contratado, você paga por isso, né? Então
Hoje está muito mais fácil, entre aspas, não estou falando barato, mais fácil, mais simples de resolver. E tudo vem. E aí você tem grandes empresas que se juntam, né, para poder montar estruturas para poder ter um YouTube legal dentro dos filmes. Então hoje, eu estava falando no começo da conversa sobre a Netmovies e o Filme Plus, que são duas marcas, né, de duas empresas. Elas têm coligações em alguns momentos, elas têm relações em alguns momentos. Agora, né, notícias de bastidores, né, elas têm ligações empresariais, mas são duas empresas, duas marcas distintas. Cada uma tem o seu jeito de fazer as coisas, né? E as duas investiram em mercado de streaming gratuito. Gratuito, entre aspas, porque o YouTube tem anúncios, né, hoje em dia. Então, se você vai assistir um filme no YouTube, você assiste com anúncios. Então, você tem lá aquelas pausas, né, que você já vê lá o banco aparecendo, ou um jogo baseado... Lógico que o algoritmo do YouTube vai identificar o teu perfil e vai pôr o anúncio lá que você tem. Mais seu perfil, né, mais a sua cara. Mas é de graça, né? E quem não gosta de assistir um filme de terror legal no sentido de bom, tá? Divertido e de graça, né? Então, e sem prejudicar ninguém. Aí você tá, né, junta o melhor dos mundos. E o Filme Plus, que é o motivo de eu ter trazido esse tema hoje, né, além de falar de filme de graça no YouTube, é a gente poder falar de canais diferentes, segmentados, especialmente com terror ali. E não só essas duas marcas, tá? Netmovies e Filme Plus, mas a gente tem, por exemplo, uma empresa que distribuiu durante muitos anos filmes. Olha, se você já tem seus 30, no meu caso mais de 40, mas se você tem lá seus 40, 30 anos, você vai lembrar da dublagem assim, numa distribuição Swain, sabe? Eu falava isso muito na Bandeirantes, né? E na Gazeta, por exemplo, numa distribuição. Swain é uma empresa que ainda existe hoje. E a Swain, ela foi durante muito tempo forte no DVD também, né? Lançou muito DVD, muita fita. E agora ela tem um canal próprio do YouTube, que tem já mais de 1 milhão de inscritos. E eles lançam filmes de todos os gêneros, e tem bastante filme de terror lá. A Swain tem vários filmes que ela tem licenciado e que ela colocou. Esses dias, por exemplo, eu vi que Byzantium, que é um filme acho que do Neil Jordan, se eu não me engano, talvez eu esteja errado, mas de pronto tava lá de graça para assistir. É um filme de vampiros muito legal, né? Então você vai juntando aí a Swain, perdão, filmes. Tem o Filmelier, que é um canal de filmes que você dá nota para os filmes, mais ou menos como como chama aquele canal do... Você tem o Letterboxd, né, que era um lugar que você põe essas coleções lá, dá nota, faz crítica e tal. O filme ele é mais ou menos parecido. Então tem muito filme de arte, muito filme independente também tem um canal no YouTube. O canal EBA também tem bastante filme no YouTube. O canal Adrenalina Pura é outro canal de filmes também, que tem, inclusive tem na net, se você for na Claro, dá para assinar o canal deles, né? Então são vários lugares que você pode... Estou trazendo vários assim de que vem à minha mente, que eu consumo, né? Que eu acho que são boas dicas. Você pode achar filmes então de terror e de outros gêneros nesses lugares, ó. Filme Plus, Netmovies e derivados. Depois eu vou falar um pouquinho sobre os derivados do Filme Plus. Em outro evento, outro vídeo, eu falo sobre Netmovies. Você tem a Swain Filmes, Adrenalina Pura, Filmelier, o EBA e outros mais, né? E se você for um produtor independente, nada te impede também de você lançar o seu próprio canal. Por exemplo, a Hipnóticos Filmes, que tem posto alguns filmes, como Apreensão, por exemplo, que eu vi esses dias, tá colocando esse filme no Prime Video, por exemplo. Também tem um canal no YouTube para lançar curta-metragem. Fantasmagória, por exemplo, é um canal que gera conteúdo no YouTube também, de graça. Só que tem os patrocínios, eles têm lá não sei quantos mil seguidores, mais de 1 milhão provavelmente, né? Então é um veículo que, além de ter espaço para filmes de graça dentro da legalidade, né, também dá espaço para quem está produzindo o seu próprio conteúdo e quer divulgar lá. Então a gente tem ali uma plataforma que oferece esse espaço. Então se você produz conteúdo, você pode colocar lá. Talvez não seja a melhor forma de distribuição para você ganhar muito dinheiro. Estou falando de arte no caso, né? Você talvez ali precise ter um investimento maior para ter mais seguidores, para ter uma comunidade ali ao torno do seu conteúdo, né?
Então é interessante. E o Filme Plus, ele é um canal que veio dessa forma. Ele tem, só no primeiro canal, mais de 2,5 milhões de seguidores. Né, de inscritos, na verdade, né? Seguidor é aqui no Instagram. Mas lá dentro do YouTube, você tem... Eu estou abrindo aqui para eu poder falar para vocês melhor quando que o Filme Plus nasceu. Eu sou um dos que participaram da construção, tá, do Filme Plus, por isso que eu estou falando também, tá? Eu conheço o pessoal da A2 Filmes, eu trabalho com eles já tem aí bastante tempo. O Filme Plus, ele tem 4,3 milhões de inscritos. E o Filme Plus, ele foi criado, olha que interessante, em 2020. Então a gente está indo para o 5º ano de vida do canal, ainda não completou, que foi em outubro, com mais de 2 milhões de inscritos. E começou pequeno, gente. Começou com um filme aqui, outro filme lá, os primeiros filmes deles. E hoje você vai... Tem quase 100 filmes de terror de graça lá, sem contar os filmes de terror que são de outros gêneros, por exemplo, suspense, drama, que acabam respingando ali, né? São mais de 500 filmes de graça lá. E eu acho muito interessante como as coisas acontecem, porque no começo, eu estou falando por experiência própria, né? Eu trabalhei na construção desse espaço junto com eles, né? Você tem... Os primeiros filmes deles foram filmes bíblicos, né? Filmes de temática religiosa, cristã. E aí o primeiro filme mais de terror que eles lançaram foi Ressurreição, com Christopher Lambert, que eu acho um filmaço, né? Estilo Seven. Pra quem não assistiu, fica a dica, tá lá. Eu vou trazer mais umas dicas de filme daqui a pouco, né? Mas olha que interessante, né? O primeiro filme deles lá tem 1.200.000 visualizações, é um filme religioso. O primeiro filme de terror que eles lançaram, terror mesmo, foi a minha primeira dica de hoje, que chama Depois do Apocalipse, que é um filme francês, do Mathieu Toury, que chama muito atenção porque é uma trama pós-apocalíptica com 2 atores, basicamente, em cena. A mulher, que sofreu um acidente e fica presa no carro, e um monstro que persegue ela. O filme tem 4,7 milhões de visualizações e foi um dos primeiros filmes de terror. E aí o mais legal foi que logo em seguida os caras lançaram a trilogia da Colheita Maldita, aquele que passou no SBT nos anos 80. O primeiro Colheita Maldita é de 84. Então olha que interessante. Onde você vai assistir um filme desse? Fala pra mim. Onde que você vai assistir Colheita Maldita hoje, de forma legalizada, sem pagar um tostão? Tá aí, no Filme Plus. Você consegue assistir a trilogia, tá ali, dublado, né? Então são coisas que a tecnologia do streaming hoje oferecem pra gente, né? E além do Filme Plus, né, que tem seus 94 filmes de terror, eu contei, tá? A gente tem ali o Filme Plus Action, que é um dos irmãos do Filme Plus, é um dos derivados, né, que tem menos inscritos, tem 650 mil inscritos, só que ele tem mais filmes de terror, tem 115 filmes de terror. E aí você, entre filmes de terror que você pode pensar mais novos ou menos bons, assim, digamos assim, filmes de menor qualidade, filmes independentes, você tem lá outros grandes lançamentos, né? No caso do Filme Plus, por exemplo, eles lançaram Bruxa de Blair, aquele de 2016, o remake. Tá lá. Eles lançaram de terror falando, Amityville 3, Ecos do Além, Amityville 2, aqueles filmes do Duende, lembra do Leprechaun? Tá tudo lá. O Portão, que é um filme também muito famoso na TV aberta. Cubo, aquela trilogia de filmes Cubo, tem alguns lá também na plataforma. Você tem ali, olha, eu tô aqui olhando a plataforma aqui, Diário dos Mortos, do George Romero, também tá lá. Então olha só que interessante, a quantidade de filmes antigos que não estão disponíveis em plataformas grandes como o Prime, ou como o Netflix, ou como outras plataformas do Disney ou Max, por exemplo, e estão aqui no YouTube de graça para você assistir. E quando você assiste esses filmes ali no YouTube, nesses canais que são oficiais,
você está ajudando a trazer mais filmes. Então, olha só, né? Você gera, quando você fica lá assistindo, você gera monetização para a empresa que investe em mais filmes. Então é uma coisa que se retroalimenta. E todo mundo sai ganhando, né? E eu vou falar um pouquinho agora sobre quem criou o Filme Plus. Eu não sei se vocês, eu já falei aqui, né? O Filme Plus existe desde 2020, não sei o que, tal. Mas a marca Filme Plus foi criada por uma empresa independente brasileira chamada A2 Filmes. Tem aqui vou marcar aqui no Instagram, inclusive, depois. Mas é interessante, né? Você pensar que uma empresa brasileira independente, que está no mercado já há muitos anos. A empresa fez 10 anos este ano, a A2 Filmes, mas ela já existe há mais tempo. Ela junta empresas da época da fita VHS, tipo a Flash Star Filmes, você conhece? Talvez se você for mais velho como eu e frequentou a locadora, você vai lembrar do selo da Flash Star ou da Focus Filmes. São algumas das empresas algumas marcas que já fizeram parte dessa empresa. Então a A2 Filmes está no mercado há muito tempo. E aí ela começou a investir nesse espaço do YouTube, né, na época que ainda não tinha tanto filme disponível lá, né? Então muito filme em DVD que não chegou ao streaming oficialmente para grandes plataformas acabou ganhando espaço no YouTube, porque estava num limbo, né? Tava num limbo danado. E se você gosta de filme, por exemplo, Tuf Turf o Rebelde, qual mais? Coração Satânico, com o Robert De Niro e o Mickey Rourke, estão lá no Filme Plus e nos outros canais do Filme Plus. Então são filmes muito legais que hoje para você achar é mais difícil. Talvez na Darkflix tenha. Também a Darkflix é pauta para outra conversa, né, pra gente ter aqui. Então, e também é paga, tá? Então para você saber, ela não é de graça, ela é paga. É R$ 9,90 por mês. Então a gente está falando de coisa gratuita. E o negócio bacana é que eles se alimentam todo o mês com filmes novos. Então se você for lá essa semana, já tem lançamento estreando. E na semana que vem já tem lançamento estreando. Então você consegue ter filmes novos, nem sempre de terror, gente, né? Porque nem eu sou fã de terror. Quem talvez assista ou ouça depois desse episódio vai concordar que terror é legal e tal, mas não é todo mundo que vai gostar de terror, não é todo mundo que vai falar, nossa, eu quero um filme de terror. Nem sempre o filme de terror é bem visto, né? Mas para nós que gostamos, esses são canais que são opções. E eu fiquei sabendo, o passarinho me contou que vai ter em maio, em algum momento aí, vamos falar em breve, acho que é mais legal falar em breve, porque vai que eu falo uma data que não é, né? Vai ter um lançamento direto do cinema lá. Não vai passar por nenhuma outra plataforma, vai vir pro YouTube direto. Então acompanha a A2 Filmes e o Filme Plus aqui no Instagram. Segue eles, porque aí você fica sabendo. Mas ontem e hoje já tem coisas novas lá, falando sobre esse filme que vai chegar de terror, que vai chegar diretamente do cinema, sem passar para locação, direto de graça aqui. Então é só você ver como o pessoal está começando a dar mais valor ainda para essa galera que vê filme de graça no YouTube. E é legal que você pode ver em qualquer lugar, né? No celular, no tablet, na TV, no computador, né? Então sem falar no tudo mais que oferece o YouTube, né? O podcast, por exemplo. Eu tenho a oportunidade de colocar meu conteúdo lá, né? Então falando do Filme Plus de novo, eu vou falar os canais que eles têm. A família Filme Plus é formada pelo Filme Plus principal, e lá tem filmes de todos os tipos. E hoje tem 94 filmes de terror lá. Inclusive tem uma playlist, se você quiser salvar, se você gosta de salvar playlists para você ver depois, ou para você ter lá reservado os filmes que você gosta, tem playlist de terror lá. O Filme Plus Action é um derivado do Filme Plus, que só tem filmes de suspense, policial e terror. E ação, óbvio, né? Porque chama Action, né? E tem mais de 670 mil inscritos. E lá tem 115 filmes de terror. Se você não gosta de terror, prefere um filme mais família, né, mais drama, mais comédia, tem o Filme Plus Family, tem o Filme Plus... Opa! Não se empolga, né, André? Tem o Filme Plus Emotion, né, que são outros canais derivados. Tem o filme brasileiro também,
né? Tem um canal chamado Cine Brasil, que é filme brasileiro. Tem outros canais derivados que vieram depois do Filme Plus, que também fazem parte do mesmo grupo, que é o Cinemateca, Cinema em Casa, Cinemania, Movie Play, Star Filmes e Fast Filmes. Todos esses canais fazem parte da empresa que criou o Filme Plus, e você tem filmes de terror em todos praticamente, né? O canal que mais tem filme de terror depois do Filme Plus Action é o canal Movie Play, que tem 14 filmes. Então, se você for buscar opções, sabe, se inscreve nesses canais todos, e todo dia, sem brincadeira, todos os dias você vai ter filme de graça pra assistir. Todo dia tem filme novo lá. Não só de terror, tá? De todo tipo de filme. E todo tipo de filme em época também. Tem filme antigo, tem filme novo, tem filme lançamento que chegou, vai começar a chegar de graça também. Perdão. E eu separei 5 filmes para indicar para vocês assistirem de graça lá no YouTube. E aí você me fala se você já viu algum deles aqui. Deixa no comentário aqui no Instagram, quando ficar salva essa live, deixa aqui no comentário, ou no YouTube, ou enfim, manda um sinal aí que, se você já viu algum desses filmes. O primeiro filme é Depois do Apocalipse, que eu falei agora há pouco. É do Mathieu Turi, inclusive eu entrevistei ele há uns anos, quando esse filme foi lançado em DVD, e eu entrevistei ele lá no blog do Guia Terror Tem. E conta a história de um mundo apocalíptico com uma mulher chamada Juliette, que sofre um acidente de carro enquanto buscava mantimentos. E aí ela fica com a perna quebrada, presa no carro. Anoitece, é um lugar deserto. E aí, à noite, criaturas saem para se alimentar. E ela fica lá, entre ela e a criatura. É um filme muito legal, muito tenso, num espaço reduzido, muito suspense e tal. Eu gostei bastante. Outra dica que eu quero dar para vocês é um filme chamado O Último Ritual. É um filme que quem lançou foi a Elite Filmes, né? Que lançou, mas a A2 pegou os direitos para poder pôr no YouTube. Que é um filme que conta a história de uma menina, uma mulher, né? Que ela sofre de paralisia do sono. E ela, toda vez que ela acorda e se paralisa, ela encontra um demônio durante a noite. E aí, aos poucos, essa paralisia vai dando lugar a uma possessão. E aí, a última esperança dela é um padre que vai tentar ajudar ela nesse último ritual. Esse vídeo está com 2,2 milhões de acessos já. Tá? É um filme de 2021, um filme recente, filme britânico. E é um filme que vale a pena assistir também, diverte. Outro filme, esse filme eu gosto muito dele, porque ele não é só um filme, ele é uma trilogia por enquanto, né? Chama Jack e a Caixa Maldita. Ele é um filme mais recente, também, 2019, que está disponível lá, tem mais de 1.700.000 acessos até agora. É um filme que conta a história de uma caixa, né? Aquele Jack in the Box que você gira e sai um palhacinho de dentro no susto. É isso. Só que essa caixa, quando você abre ela, você liberta o Jack, que é o Jack in the Box, e ele tem que coletar almas para poder completar o ritual dele. Então ele começa a coletar. Então na hora que ele abre, o Jack começa a assombrar todo mundo que está por perto ali. E é um filme que tem muito efeito prático, muita maquiagem, muita luz. Então eu já tenho inclusive crítica dele também aqui no blog, no podcast também. Você pode procurar, porque vale a pena assistir. Tá? É um filme do diretor Lawrence Fowler. E o filme tem 3 lançados. Inclusive o segundo filme já está no Filme Plus também. No Filme Plus Action, se eu não me engano. O Jack in the Box 2. Jack e a Caixa Maldita, né, em português. E outro filme, que foi um dos primeiros filmes de terror lançados na plataforma do Filme Plus, e que tem 1,4 milhão de visualizações até agora, chama Sono Mortal. E curiosamente também trata de paralisia do sono, né? Conta a história de uma mulher que chama-se Kate, é uma assistente social, e ela perde a amiga dela durante a mulher dorme e a brincadeira idiota, né? A pessoa acorda morta. Na verdade, ela é atacada por um demônio, e esse demônio, depois que a menina morre, passa a assombrar a Kate, né? E aí ela começa a sofrer de paralisia do sono,
e começa a ficar cada vez mais próxima de encontrar essa sombra que visita a casa dela à noite. E aí ela começa a pesquisar sobre, procura especialistas, e aí ela acaba encontrando uma pessoa que faz com ela uma hipnose para ela poder acessar esse estado de sono, de sonho, e confrontar essa criatura. Então é um filme bem legal, inclusive esse filme passou no cinema, né? E eu acho que é muito legal, um dos melhores filmes que tem no Filme Plus hoje, não só pela temática, mas porque é um filme bem feitinho. O diretor é o Felipe Guzmán. É um filme de 2016. E a última dica de hoje chama-se Paciente Zero, que é um filme de zumbi que tem 1,3 milhão de visualizações. Um filme de 2020, filme britânico, um filme independente, que mostra os experimentos feitos dentro de um presídio. Então a pessoa vai para esse presídio e lá tem um médico e uma diretora que estão bem abertos a experimentos científicos com os presidiários. E aí eles começam a testar uma toxina, e essa toxina tem um efeito em um dos presos que faz com que ele morra. Primeiro ele morre e depois ele retorna como um canibal. E aí eles estão isolados ali, né? Então o protocolo deles qual que é? Deu ruim, toca o alarme, fecha tudo, o helicóptero vai embora, barco vai embora, eles ficam isolados. E nessa situação, algumas pessoas lutam para sobreviver ali dentro desse espaço. Eu gostei bastante também, é um filme independente, filme bem longe do mundo que o George Romero criou, né? Dos zumbis, de Noite dos Mortos-Vivos, Dia dos Mortos, enfim. E ele também está no lugar comum do morto que volta e quer comer, né? E contamina os outros, né? Mas de todo modo é um filme divertido, um filme simples também, com muito efeito prático, muito efeito de maquiagem, muita sombra, e filme bastante visto, né? 1.300.000 visualizações, não é pouco, né? E aí eu te pergunto, você já viu algum desses filmes? Se você viu, fala pra minha opinião, deixa nos comentários o que você achou desses filmes que eu falei agora, e de outros filmes também que você indica. Fala, assisti esse aqui no canal tal, recomendo tal, tá? E basicamente é isso. O que eu tinha para conversar com vocês hoje é isso. Então, fazer um resumo da ópera. O YouTube hoje é um lugar repleto de espaço e oportunidade para a pessoa assistir filme de graça. Tem muito filme legalizado disponível, mas também tem muito mais filmes que não são. Então, quando você consome, você está tendo a sua liberdade, está exercendo a sua liberdade, está tudo bem. Porém, se você faz com consciência a escolha de algo legalizado, você está ajudando a manter não só empregos de outras pessoas, mas de manter a indústria reproduzindo esse ciclo de colocar filme novo, de buscar mais filmes, de deixar mais canais disponíveis. Então pensa nisso no que você está fazendo, né? Os canais principais que eu falei para vocês é da Netmovies, da Filme Plus e outros, né, derivados que eu chamo de famílias, né? Esses canais que tem muito filme disponível. Se você for somar tudo que tem nesses canais todos, você tem aí algumas centenas, talvez milhares de filmes de graça disponíveis que vão ajudar a gerar movimento para que você possa ter mais filmes ainda e não ter que pagar por isso, tá? E se você gostou dessa live, deixa o seu joinha, seu curtidinha, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse conteúdo. Talvez essa pauta não seja a sua favorita, você queira que eu fale sobre outras coisas, que eu fale sobre filme, por exemplo, escolha um filme, fale. Recomenda aqui, fala pra mim, olha, André, fala sobre esse filme, fala sobre aquele filme, sobre aquele gênero. Ficarei feliz de receber recomendações. Então, é isso. Agradeço a vocês. Estou aqui gravando o meu episódio ao vivo com vocês enquanto a gente está nessa live. Logo mais, nos próximos dias, a gente vai ter esse conteúdo disponível para você assistir no YouTube, aqui no próprio Instagram e no Spotify e demais plataformas de áudio. Agradeço quem participou, quem veio, quem comentou, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigado, gente. Tchau.